Oi, gente, beleza? Bem-vindos de volta. Vamos para a aulinha de exercícios que eu falei no fim da aula teórica anterior. Onde eu estava, eu vou começar fazendo um exercício da lista 2, vamos fazer dois da lista 3, um de velocidade, outros dois de aceleração, só para você ter uma ideia. Eu vou colocar o exercício na tela, ele deve estar aparecendo agora. O tempo de reação que um motorista leva para pôr os pés no freio é 0,75 segundos. Se um carro está trafegando numa avenida a 108 km por hora, qual será a distância percorrida nesse intervalo de tempo em metros? Esse é o típico problema onde, se você aplicar a fórmula diretamente, você erra a questão. E por quê? Por conta da tal conversão de unidades que nós comentamos, que eu falei na aula passada, de metro por segundo para quilômetro por hora. Eu falo aula passada, é estranho, né? Tipo, a aula foi há 5 minutos atrás, mas eu troquei de camiseta, aí né, parece que tá tudo diferente. Mas enfim, então o exercício fala do chamado tempo de reação. Tempo de reação é quando você está lá dirigindo um carro e você vê, por exemplo, o sinal fechado ou olha para o carro da frente, ele pisou no freio, aí você pisa no freio, mas não é instantâneo, porque leva um tempinho, né, para o cérebro mandar informação, chega lá no pé, né, para o pé se mover e acertar o pé do freio, quer dizer, pedal do freio, né? Então, a ideia dessa questão é que ele diz que o tempo de reação é 0,75. Então, vamos colocar aqui, vamos anotar, 0,75 segundos. E ele diz que a velocidade que o carro está é 108 quilômetros por hora. 0,75, 108 quilômetros por hora. E a ideia é calcular a distância percorrida pelo carro nesse tempo. A distância é o deslocamento, é o ΔS. Então, a princípio é tranquilo, né? A gente tem a fórmula, joga os valores na fórmula e faz a conta. Só que não é assim porque, veja, tempo está em segundos, velocidade em quilômetros por hora. Não dá certo se você não fizer a conversão antes. Então, primeiro a gente faz a conversão. Quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E aí chega no valor. Aí você pode confirmar aí na calculadora, mas esse valor é tranquilo de fazer. Dá 30 metros por segundo. Agora nós estamos prontos para fazer a conta. Então, já que anotamos os valores, a gente vem e coloca a formulinha da maneira mais simples. Lembra que eu mostrei que tinha 3 maneiras para usar aquela equação? No caso, como eu quero calcular a distância, eu posso já colocar diretamente a equação que tem a distância isolada. Fica distância, velocidade, vezes o tempo. Aí é só colocar os valores. Então fica distância 30 vezes 0,75. Quando você fizer a conta, 30 vezes 0,75 vai dar 22,5 metros. O que é que esse valor aqui quer dizer? Quer dizer que antes do cara pisar no freio, o carro ainda se desloca 22 metros e pouco, né? 22 metros e meio. Depois de pisar no freio, o carro ainda vai se deslocar um tempo até parar. Por isso que você não pode andar colado, né, um atrás do outro, pegando, né, o vácuo do carro da frente. Tá? Tem que andar com a distância de segurança, e essa distância de segurança tem que ser cada vez maior, quanto maior a velocidade que o carro está. Vamos então fazer agora um outro exercício da lista 3, que envolve aceleração. Da maneira mais simples. Lembra que eu mostrei que tinha 3 maneiras para usar aquela equação? No caso, como eu quero calcular a distância, eu posso já colocar diretamente a equação que tem a distância isolada. Fica distância, velocidade, vezes o tempo. Aí é só colocar os valores. Então fica distância
30 vezes 0,75. Quando você fizer a conta, 30 vezes 0,75 vai dar 22,5 metros. O que é que esse valor aqui quer dizer? Quer dizer que antes do cara pisar no freio, o carro ainda se desloca 22 metros e pouco, né? 22 metros e meio. Depois de pisar no freio, o carro ainda vai se deslocar um tempo até parar. Por isso que você não pode andar colado, né, um atrás do outro, pegando, né, o vácuo do carro da frente. Tá? Tem que andar com uma distância de segurança, e essa distância de segurança tem que ser cada vez maior, quanto maior a velocidade que o carro está. Vamos então fazer agora um outro exercício, da lista 3, que envolve aceleração. Então vamos ler o exercício. Um trem desloca-se com velocidade 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. Qual é a aceleração imprimida ao trem pelos freios? Então, repare, essa é uma situação onde o trem está freando, né? Aquilo que eu expliquei no vídeo passado. A aceleração em física não quer dizer apenas um corpo ganhando velocidade, como no cotidiano. Quer dizer também que um corpo perdendo velocidade tem aceleração. Então, vamos ver o que vai acontecer, inclusive, né, com o sinal dessa aceleração nessa questão. Então, vamos anotar os valores. Ele diz, um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora. Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, ele aciona os freios e ele para após 4 segundos. Bem, se ele para, quer dizer que a velocidade final dele, né, é 0. Essa daqui é a inicial. Ele começou com essa velocidade e ao longo da freada ele foi perdendo velocidade até parar, que é a velocidade final 0. E ele gastou para isso 4 segundos. E aí o problema pergunta, quanto vale a aceleração? A princípio parece ser só jogar na fórmula, né? V menos V0 sobre T. Mas não é. Porque, novamente, aquele problema que já comentamos várias vezes, eu vou repetir isso, sei lá, até o 8º vídeo. Quando será que eu vou voltar para a sala de aula, hein, gente? Assim, falando sério, quando será que eu vou ter público de novo? Porque agora vocês são um público virtual, né? Mas tá aqui, tá legal. Tipo, não precisa chamar a atenção de ninguém, né? Tá massa, coisa e tal. Olho para minha decoração legal, né? Para os meus livros, para a minha sala. Mas eu sinto falta de vocês, por incrível que pareça, tá? Então, voltando. Onde eu estava? Sim, eu estava falando que se a gente jogar aqui direto, eu vou errar, né? A gente vai errar a questão, porque tá, para variar, em quilômetros por hora e o tempo em segundos. Então, vamos primeiro converter quilômetro por hora para metro por segundo. Se você lembra aí, a conversão é dividir por 3,6. A gente chega então no fantástico. Aí, gente, é importante perceber que tem 2 velocidades, né? Tem que tomar cuidado com qual você vai colocar. Aqui é a final e aqui é a inicial. Pelo que a gente concluiu, a velocidade é 0, a final, né? Porque o corpo parou. A inicial é 20, porque o trem já estava com essa velocidade quando começou a frear. E o tempo é 4. Na hora que a gente faz a conta, 0 menos 20 dá menos 20. Dividido por 4, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Esse valor negativo nessa questão significa que o corpo está freando, que a cada segundo que passa,
ele perde 5 metros por segundo de velocidade. É isso, né, que é a aceleração. Vamos fazer um outro probleminha agora da mesma lista. Lista 3, exercício 10, aparecendo na sua tela. Ao pousar, um avião toca a pista de aterrissagem com uma velocidade de 252 km por hora. Suponha que seu movimento, a partir desse instante, seja uniformemente retardado com aceleração A igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Letra A, qual é a velocidade do avião em metros por segundo? E letra B, qual será a velocidade do avião 10 segundos após ele tocar o solo? Esta questão já fala de uma aceleração negativa, de cara. E ainda fala que o movimento dele é uniformemente retardado. Isso é um termo que às vezes aparece, eu acho meio bobo isso, mas vá lá. Acelerado quer dizer um corpo ganhando velocidade. Retardado quer dizer um corpo perdendo velocidade. Mas, né, eu não creio que isso é o que é mais significativo. O que é significativo é que ele já deu a aceleração valendo menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aquele problema de sempre, né? Já está em metros por segundo ao quadrado. Por que eu desliguei o telefone? Mas enfim, né? Vamos voltar aqui. Aí ele diz, ao pousar, um avião toca a pista de aterrissagem com 252 km por hora. Então, não é que eu estou analisando o movimento do avião como um todo, não é que ele saiu lá de Guarulhos e acelerou e depois manteve uma velocidade constante durante o voo. Não, estou analisando só a chegada dele, né, só o pouso dele na pista de aterrissagem. Por isso, a velocidade inicial do avião, neste exercício, é aquela que ele toca a pista, que no caso é 252 quilômetros por hora. Obviamente, né, gente? Já sabemos que esse valor aqui tem que ser transformado. Já fizemos isso várias vezes. Tem que dividir por 3,6. Dividindo, essa conta eu vou fazer aqui, que eu não sei de cabeça não. Então vamos pegar a calculadora, digita 252, divide por 3,6, dá 70 metros por segundo. E aí, ele diz, né, pegando aqui o exercício de novo, ele diz que, opa, vamos lá, cadê o exercício? Qual será a velocidade do avião? Não, desculpa. Qual é a velocidade inicial do avião em metros por segundo? Tadã! Tá? Essa já é a resposta da letra A. Na letra B, ele vai querer a velocidade do avião 10 segundos depois. Então, o tempo é 10 segundos. Repare, a gente não está, nesse caso, analisando a freada completa. Não é quanto tempo ele gastou, por exemplo, para frear completamente. Que daria, inclusive, se você quiser fazer a conta, 14 segundos. Mas 10 segundos depois de ter iniciado a freada, ele ainda está em movimento. Ele ainda não acabou a freada completamente. Qual é o valor da velocidade que ele tem nesse instante, passado 10 segundos? Agora, né, gente, temos que jogar na equação A igual a V menos V0 sobre T, os valores. E o que eu quero descobrir, nesse caso, é a velocidade final. Lembrando, não é a velocidade depois que ele terminou toda a aterrissagem. Não, é a velocidade que ele tem passados 10 segundos. Então, a gente coloca a aceleração menos 5, né? Velocidade é o que eu quero, a inicial é 70 e o tempo é 10 segundos. Essa continha aqui, a gente tem que fazer um cruz credo, né? Assim, o menos 5 está sobre 1, a gente multiplica, fica V menos 70 igual a menos 5 vezes 10.
vai manter o sinal negativo, que vai dar menos 50. Na hora que você passar agora o 70 para o outro lado, vai dar velocidade 20 metros por segundo. O problema até poderia ter pedido, e quanto vale essa velocidade em quilômetros por hora? Aí você teria que pegar o 20 e multiplicar por 3,6 para chegar na resposta. Daria 72 km por hora. Mas não pediu, né? Então 20 metros por segundo. Tadã! Né? Essa é a resposta final aí. E agora eu recomendo que você refaça os exercícios da lista 2 e 3. Lembrando que os gabaritos já estão todos disponíveis lá no Google Classroom. Tá? Foi um dos trabalhos de quarentena, fazer os gabaritos de todas as listas. Grande abraço, gente. Beijo. Tchau, tchau.